Esse vídeo é para fazer uma demonstração da solução Proreforma. Essa é a tela de entrada, é um ambiente, na verdade, né, de inspiração, onde o usuário pode zapear aqui por imagens de inspiração de ambientes diversos com revestimentos de diversas aparências, e escolhendo uma delas, ele vai, na verdade, primeiro informar sobre as pré-existências do imóvel dele. Então, por exemplo, aqui um imóvel que tem um revestimento atual de cerâmica com textura ou com as juntas marcadas, em uma área, por exemplo, de 30 metros quadrados. E aqui nesse ambiente ele vai conhecer com que materiais ele consegue a aparência cimento queimado que tinha naquela foto de inspiração com qual ele se identificou. Então, na verdade, ele pode escolher as aparências tanto pelo ambiente de inspiração, quanto aqui pelo ambiente de aparências, e a cada aparência, novas possibilidades de materiais são apresentadas em função do que existe disponível no mercado. Então, por exemplo, aqui voltando para o cimento queimado, ele descobre que ele pode fazer uma aparência de cimento queimado com cerâmica, com o próprio cimento queimado, com placa cimentícia, com porcelanato, com microcimento e com piso vinílico. Então, por exemplo, com porcelanato, ele pode escolher entre substituir e sobrepor, e cada escolha dessa vai ter diferentes consequências, diferentes demandas de material e diferentes custos. Então, ao escolher sobrepor, por exemplo, ele tem uma necessidade diferente de se ele escolher substituir. Então, aqui a gente vai fazer perguntas específicas em linguagem convencional, né, não técnica, para ele escolher o tamanho do porcelanato, a borda do porcelanato, o tipo de espaçador que ele vai usar para colocar o porcelanato e o tipo de revestimento, de rejunte. Cada escolha que ele faz aqui vai impactar no custo mínimo e máximo que ele pode vir a ter em função dos produtos e dos serviços que ele vai escolher na tela seguinte. O interessante é que, por exemplo, ao escolher entre o porcelanato de borda reta e o de borda arredondada, essa diferença do custo total não significa apenas a diferença de custo do porcelanato, mas também a diferença do custo do rejunte e do serviço de assentamento, caso exista. Por exemplo, a borda arredondada, o material porcelanato é mais barato, mas ele consome mais rejunte por metro quadrado, porque as juntas são mais largas. Então, esse custo ele está levando em consideração essa diferença de consumo e, enfim, tudo que está relacionado com essa escolha, não apenas o próprio material. Então, existem essas relações cruzadas. E aí, na tela seguinte, ele vai conhecer quais produtos ele precisa comprar a partir das escolhas que ele fez na tela anterior, já na quantidade adequada e com a especificação adequada. Então, por exemplo, como ele escolheu para sobrepor, as argamassas que estão listadas aqui, todas elas são adequadas para sobreposição. E a gente pode observar que o custo vai mudando, né? De diferentes produtos, todos eles adequados. E muitas vezes, por exemplo, aqui eu tenho 13 sacos de 20 quilos, aqui eu tenho 12 sacos de 20 quilos. Então, eu não estou comparando o preço de saco de 20 quilos, eu estou comparando o preço de argamassa suficiente para instalar os meus 30 metros quadrados de piso, independente do tamanho da embalagem e do peso do material, porque o que me importa é o rendimento, né? Então, o rendimento está sendo considerado aqui. Um produto com um rendimento melhor, você pode precisar de menos quantidade. Aqui, por exemplo, eu já tenho 16 sacos de 15 quilos, então tem a diferença do tamanho da embalagem, né? Mas às vezes com o mesmo tamanho também, em função do rendimento do material, a quantidade vai mudar. E aí também aqui embaixo a gente tem os custos dos serviços, e essa parte é para indicação de
profissionais, então aqui tem o preço de referência da própria Proreforma e um portfólio de profissionais cadastrados para fazer serviços e que podem ser contactados a partir daqui. Então, preenchendo o e-mail lá embaixo, você vai receber a lista de produtos e o contato encaminhado para os profissionais. Num marketplace ou num e-commerce, né, isso vai encaminhado direto para o carrinho de compras. Vou fazer novas simulações aqui para ter uma ideia de possibilidades. Então, aqui, por exemplo, se eu escolher madeira e vier para um assoalho de madeira natural, aparafusado, que eu quero sobrepor, eu tenho aqui a própria madeira, o parafuso, então aqui eu tenho possibilidade de escolha da madeira, do parafuso, da cola para colar, do verniz e os serviços de instalar o revestimento, raspar e calafetar, aplicar o verniz de poliuretano. E assim eu vou ter N diferentes possibilidades, com um vinílico flutuante, por exemplo, se eu quero substituir, como eu tenho retirada de material, eu informo se é em qual pavimento, eu escolho se a argamassa vai ser pronta ou feita na obra, o tipo de produto, e conheço aqui que eu preciso comprar o piso vinílico, um cimento de diferentes marcas, com diferentes consumos, a areia e os serviços de diversos profissionais. É isso, está demonstrado.